Boa noite. Meu nome é Nilda Souza, sou líder de comunicação do Núcleo Osasco do Grupo Mulheres do Brasil. E estamos iniciando nossas atividades do mês Agosto Lilás com essa primeira live. Eu vou estar passando agora para a Luciana Ribeiro, que é a nossa líder do Comitê de Violência contra a Mulher. Boa noite, Luciana. Boa noite, meninas. Boa noite, Nilda. Boa noite a todas, todos e todes. Em nome do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Osasco, a gente inicia esta noite por meio dessa live em referência aos 15 anos da Lei Maria da Penha. Eu cumprimento a mesa temática na pessoa da Nilda, líder de comunicação, líder do comitê de comunicação, a nossa líder geral, a Samanta, muito obrigada pela participação e presença, e as nossas painelistas, palestrantes da noite, doutora Sueli Amoedo e Silvia Rezende, duas grandes amigas, além de profissionais de referência, com expertise, experiência e ativismo na causa há décadas. Essa noite, ela marca um dos subtemas que são imprescindíveis para que a gente fale desse enfrentamento e o que dá norte para a história e sentido daquela que deu origem à lei, a Maria da Penha, a sororidade feminina. E eu não podia deixar de falar, né, sobre isso antes de discorrer sobre as outras falas, como mãe, avó, ativista de direitos humanos, ex-gestora pública, e que acompanhei um trabalho na região, junto com as duas amigas aqui que irão compor as falas, e iniciou mesmo antes da Lei Maria da Penha ser sancionada. Então, é importante dizer que a união que vem da palavra aí, que também tem uma relação com a palavra sororidade, soros de irmandade, de irmãs, e o seu sufixo dade, que vem da origem união, força. Essa noite nós vamos dar muita ênfase à questão da sororidade, porque nós precisamos trabalhar uma questão de uma cultura. A Silvia, acredito que fará menção a uma cultura de paz, uma construção de igualdade entre os gêneros masculino e feminino. Ninguém quer sobrepor nem um gênero nem o outro, mas ter uma equivalência de direitos, como preconiza a nossa Constituição Federal desde 1988, uma igualdade entre gêneros, uma universalidade de direitos. Então, essa palavra às vezes tão tocada e muitas vezes não colocada em prática, que é a sororidade, que tem relação com o latim, ela vem nos chamar a atenção como aplicá-la no dia a dia para o enfrentamento à violência. Maria da Penha, desde a década de 80, quando sofreu a primeira violência por parte do marido, tentativa de assassinato, quando a violência contra a mulher ainda não era tipificada pelo Código Penal e nem por meio de uma lei especial como crime, era tida como crime de menor potencial ofensivo. Mas Maria da Penha, mesmo com duas tentativas de feminicídio, e agora, por meio da lei federal, é tipificado como um feminicídio qualquer crime que se pratique, né, de atentado contra a vida da mulher pela simples condição dela ser mulher. A gente alcançou há quase 20 anos, né? Ela, nessa luta, mesmo numa cadeira de rodas, alcançou o direito de lutar por vidas, e vidas e histórias diversas. A violência contra a mulher, a violência de gênero, a violência doméstica, a violência intrafamiliar, ela é complexa, ela precisa de diversos olhares, mas ela vem já no seu bojo dentro de uma construção, nos arranjos familiares,
de uma cultura que a gente traz consigo de divisão de papéis, divisão sexual de papéis na nossa sociedade, já como quando somos criadas, quando meninas, a ONU Mulheres, ela defende muito o direito da mulher enquanto menina, desde sua educação, sua criação, o direito à educação, os seus direitos sexuais e reprodutivos, o seu direito de ser mãe assim quando ela quiser ou não quiser, o seu direito de ser criança. Mas o Brasil está em segundo lugar como o país onde maior número de adolescentes engravidam precocemente, abrem mão dos seus sonhos, da sua infância e já migram para um ciclo de violência que é vicioso. Maria da Penha trouxe dentro da sua história um ciclo de violência doméstica vicioso, onde ela foi privada dos seus direitos humanos, dos seus direitos civis, quando ela sofreu o primeiro atentado contra a sua vida por parte do seu companheiro, ela teve que voltar para o seu lar. Quantas mulheres têm receio de perder seus direitos, pensando em sair dessa violência e titubeam porque acham que vão perder direito? A gente vai falar sobre isso, sobre as formas de violência, vão perder a guarda dos filhos, vão perder direito sobre o patrimônio que construiu, enfim. Mas a gente está aqui para discorrer sobre o que a gente conquistou até aqui. Os avanços que essa lei teve, em especial na região oeste da Grande São Paulo, onde nós vivemos, onde nós construímos nossa vida, nossa família, enfim. E o que a gente precisa ainda avançar, apesar de que já avançou bastante a Lei Maria da Penha, né, na sua aplicabilidade, a gente vai fazer menção de alguns projetos que se tornaram lei na região, mas a gente ainda tem muitos desafios e principalmente os principais desafios é a gente poder realmente aplicar a sororidade entre nós mulheres, né? Praticar uma união de fato no nosso dia a dia, sem prejudicar a outra, sem discriminar, se colocar no lugar, ter empatia e perceber que assim a gente pode caminhar para uma desconstrução de cultura machista que muitas vezes a gente reproduz na criação da nossa filha, do nosso filho, netos, enfim. Isso se estende para as famílias extensas, para as famílias e os vários arranjos familiares. O Brasil, ele teve um aumento, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 22% na violência doméstica nesses tempos de pandemia. E, infelizmente, parece clichê a gente falar sobre isso, mas a violência doméstica ela ainda é invisibilizada em muitos recortes. O recorte de gênero, o recorte racial. Os índices dão conta que as mulheres negras são as que mais sofrem uma desigualdade de gênero por uma questão que a gente ainda sofre com a questão da discriminação, do racismo aqui no país, daquele legado que a gente, infelizmente, traz desde o Império, desde que a gente foi colonizado. E nós também temos as mulheres trans dentro da pluralidade feminina, que não aparecem em estatísticas porque não são nem respeitadas com o seu nome social e quando retificado o seu registro civil, o seu nome no registro civil, também elas têm muita dificuldade de serem respeitadas pelo seu nome, pela sua identidade de gênero. E elas não aparecem nas estatísticas quando vão registrar um BO, porque o seu nome, seu registro civil, muitas vezes não é reconhecido, não é respeitado. Ainda é uma luta, mas nós temos aí um ativismo judicial no país que muitas vezes, quando o legislativo não alcança a garantia dos nossos direitos através da aplicação de leis, nós temos a intervenção do Supremo Tribunal de Justiça, que vem com as súmulas vinculantes, com as resoluções que hoje têm garantido aí a união homoafetiva, que tem garantido que a Lei Maria da Penha seja aplicada dentro do seu bojo, o direito de defesa das mulheres trans,
e da pluralidade feminina no seu guarda-chuva, seja reconhecido também o direito na união homoafetiva, no caso de uma questão de violência doméstica, ser amparada pela Lei Maria da Penha. Eu não vou me prolongar, a gente está aqui nessa noite para realmente poder interagir com o público, e todos e todas e todos que nos assistem, e poder receber um pouco das informações que Sueli e Silvia vieram trazer para a gente. Eu quero só registrar que eu estou com duas amigas que realmente marcaram a minha história enquanto mulher, enquanto ser humano, enquanto profissional. Silvia e Sueli, eu amo vocês. Eu só não vou chorar, eu sou chorona. Mas vocês realmente traduzem o que é sororidade feminina e marcaram a minha vida com essa sororidade. Se hoje eu estou aqui, depois de ter passado por situação de violência institucional, já tive histórico de violência doméstica, é porque eu tive amigas que, na pessoa da Sueli e da Silvia, existem na minha vida e estenderam a mão e me abraçaram, me acolheram. É isso que a gente precisa no nosso dia a dia. É para isso que o Grupo Mulheres do Brasil, que é presidido pela Luísa Trajano, né, e que tem também um trabalho no exterior, existe em diversas frentes de direitos humanos das mulheres. Sueli, por favor, eu gostaria agora de passar a palavra para você. Muito obrigada. Boa noite, Lu. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com você, com a doutora Silvia, que é uma querida, uma amiga. Obrigada ao Grupo Mulheres do Brasil pelo convite. Você estava falando e eu estava pensando aqui. Como é que a gente coloca essa sororidade em prática, Lu? A gente fala de sororidade, de união entre as mulheres, que as mulheres elas devem ser unidas, que elas têm que ser unidas, mas como é que a gente coloca isso na prática? Quando uma mulher está em uma situação de violência, a gente vai lá no comentário da violência e a gente fala assim: foi culpa dela, quem mandou ela usar aquela roupa? Ou então ela provocou o marido. Se ela tivesse ficado quietinha, ela não teria apanhado. E aí? Aí já desapareceu a sororidade, né? Porque a sororidade, a gente vivencia ela na prática. A gente pode fazer postagem no Facebook, pode fazer postagem no Insta, mas se a gente não pratica ela no dia a dia, se a gente não tem palavras de incentivo para com as mulheres, enaltecer o trabalho das mulheres, por exemplo, uma coisa assim que eu vejo no dia a dia e é uma coisa simples. Quando você está passando o seu feed do Insta, você curte os trabalhos das mulheres que aparecem ali? Quando aparece, eu curto todos. Todas as mulheres que têm trabalho, eu vou curtindo. Eu não excluo mulheres, a não ser mulheres que estejam falando mal de outras mulheres. Mas isso, por quê? Por que que eu estou falando isso? Porque eu já ouvi gente falando, eu não vou curtir as publicações dela, porque eu não vou dar engajamento para ela. Eu não vou ajudar ela a subir, né? Então, subir. Então, é uma coisa muito pequena, mas que faz toda a diferença no pensamento das pessoas e a gente vai se afastando dessa sororidade, né? A gente vai se afastando dessa união. Por exemplo, vou aproveitar que eu estou falando para Osasco e uma coisa que aconteceu entre Osasco, Tabuão, Barueri, quando você era gestora, e alguns outros municípios, que foi a construção da Casa Abrigo Regional, né? Aquela construção daquele projeto da Casa Abrigo Regional foi algo assim para mim que dá a certeza da sororidade, porque eram gestoras de municípios diferentes, a gente poderia simplesmente virar as costas, eu como sou da área dos mananciais, eu falar, deixa as meninas aí do Cioeste que se virem, mas não, né? Nós nos unimos, durante 4 anos, nós fizemos o projeto da Casa Abrigo, viajamos várias vezes, chegamos nas nossas casas 10, 11 horas da noite, porque a gente passava o dia atrás de projetos de casa-abrigo, como montar. Construímos todo o projeto em várias mãos. Uma dava uma olhada, outra dava revisada, uma fazia uma pesquisa, a outra era bom de texto. E a gente, durante 4 anos, né, nós construímos o projeto da Casa Abrigo, entregamos na mão dos prefeitos,
para não sair na foto, digamos assim, né? O projeto da Casa Abrigo regional da área do Cioeste foi entregue para os prefeitos, foi montado por nós durante muito tempo e foi para mim um grande exemplo de sororidade. Eram gestora de vários municípios com ideias diferentes, com prefeitos diferentes, com siglas diferentes nos partidos, e nós nos unimos, né, nessa construção da Casa Abrigo. E hoje eu nem sei como está a situação do Casa Abrigo, se ela está abrigando mulheres da região aqui dos Mananciais, mas nós não pensamos nisso à época, né? Nós não pensamos, nós fomos atrás de parcerias, o projeto foi entregue montadinho. E aí, para mim, isso é exemplo de sororidade, né? Isso é um exemplo de sororidade. Ou quando uma colega pede um projeto, os meus projetos, quando a pessoa me pede, se eu tenho um projeto que está pronto no meu celular, eu já mando para a pessoa. Se tem no e-mail, eu já passo para a pessoa também. Porque tudo que for de políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, não é o meu projeto. É o projeto da coletividade, é o projeto para as mulheres em situação de violência. E a gente tem que começar a olhar isso, né, Lu? A gente tem que começar a trabalhar essa questão de não se prender aos projetos e esperar um bom momento para utilizá-lo, né? A gente tem que compartilhar as boas ideias. A Patrulha Guardiã Maria da Penha é um projeto maravilhoso que se estendeu para o Brasil inteiro, né? Eu implantei aqui em Taboão a patrulha, mas já copiamos, acho que de Barueri, que nós pegamos a lei com você aí, né, Lu? E nós implantamos aqui no Taboão. Ou então a gente pode falar do projeto para homens autores de violência, que o Grupo Mulheres do Brasil agora também criou um GT de masculinidades, né? Eu estou num GT de masculinidades. Eu sou do Grupo Mulheres do Brasil de São Paulo e nós estamos com um projeto bem adiantado pela coordenação da Juarida, que é uma cópia de outros projetos de violência de gênero direcionado aos homens autores de violência. E é um projeto hoje que o Brasil inteiro dissemina, né? Virou uma lei federal recentemente. Então, essa construção de políticas públicas que as gestoras fazem, que ninguém conhece, né? Ninguém conhece. Quando vê a lei saiu, nossa, saiu uma lei, que legal. Mas ninguém entende que por trás dessa lei existe todo um movimento de mulheres, existe todo um pedido de mulheres. Violência psicológica. Agora houve uma alteração na Lei Maria da Penha, né? E a violência psicológica ela é tipificada como crime. Bacana, show. Mas quantas mulheres já não estavam pedindo, quantas ativistas já não estavam falando dos danos que a violência psicológica causa na mulher e de como isso é irreversível, porque a mulher que sofre violência psicológica, ela fica dominada pelo homem e ela fica suscetível para as outras violências. Então, a mulher que está dentro de um ciclo de violência, por exemplo, hoje eu esqueci, o município foi no interior, que o rapazinho, o filho matou o pai para defender a mãe. E no depoimento do menino, na entrevista que o menino deu pelo advogado, ele falou assim: todos os dias nós passávamos por violência psicológica. Então, não é fácil, né, você trabalhar com isso. Então, agora é uma tipificação que a violência psicológica é crime, né? Então, muitas mulheres serão salvas de feminicídio por conta dessa lei hoje, mas houve todo um movimento, houve todo um rodar aí entre as mulheres cobrando isso, falando, exigindo, pedindo para as delegacias terem atenção com relação à violência psicológica, né? Difícil você conseguir uma medida protetiva pela violência psicológica. Precisa de laudo, precisa de testemunha. Agora não. Pela nova tipificação, quem praticar violência psicológica, ele pode receber uma medida protetiva de afastamento do lar, né? Houve também uma alteração na legislação para o aumento de pena de agressão física. Outro ganho, né, das ativistas, das mulheres que cobram constantemente um aumento maior da pena. Então, são movimentos, são rodagens que mostram a sororidade
de pessoas desconhecidas para pessoas desconhecidas, de mulheres que trabalham por mulheres e que ninguém nem tem ideia de quem são essas mulheres que estão por trás, né, nas cortinas aí. A doutora Silvia é minha colega no projeto Justiceiras. Quantas mulheres nós já salvamos ali no projeto Justiceiras através de intervenção de voluntárias que se doam para o projeto, né? Hoje nós temos, está quase igual, né? 7 mil atendidas por 7 mil voluntárias. Isso é um exemplo de sororidade. Mulheres trabalhando por mulheres, 7 mil voluntárias já ajudaram 7 mil mulheres. Essas 7 mil mulheres, Lu, não são 7 mil mulheres, são 7 mil filhos, são 7 mil meninas, são 7 mil agressores que foram afastados do lar, ou que então o processo houve uma movimentação e eles vão ser apenados em cima do descumprimento da medida protetiva. E é como diz a Raquel Preto, né? Ninguém inventa a roda. Ninguém inventa a roda. Mas a gente pode criar mecanismos para que ela funcione melhor. Então, a sororidade, para mim, ela envolve muito, né? Ela envolve diretamente a luta das mulheres para as mulheres, com as mulheres e pela sociedade. Porque se a gente fizer... Eu trabalhei muito tempo no CREAS, muito tempo não, trabalhei um tempo no CREAS na questão das medidas protetivas de urgência. Quando você conversa com aqueles meninos que estão cumprindo medida protetiva, porque quem cumpre medida protetiva não, as medidas socioeducativas, eles relatam claramente: meu pai bate na minha mãe é agredida todos os dias, meu avô abusou da minha mãe, meu tio abusa da minha irmã. Então, são lares adoentados pela violência, né? São lares que vivem a violência, sofrem a violência constantemente. E a gente tem que desconstruir isso, investir mais em educação, brigar, né, para que seja implantado em todas as escolas educação de gênero. Se vocês acharem o nome gênero estranho, porque todo mundo hoje, quando você fala de gênero, você arruma uma confusão enorme. Mas gênero não é nada mais do que você implantar a Lei Maria da Penha nas escolas. Falar para as crianças, falar para os adolescentes que existe uma lei que protege a mulher, que o homem não pode bater na mulher, que machismo é feio, que machismo é errado. Ai, que feio ser feminista. Ai, que feio ser feminista. Horrível o feminismo. O que é o feminismo? O feminismo é um movimento político de igualdade de gênero. É um movimento político de igualdade de gênero. E aí falta a sororidade das mulheres, porque as próprias mulheres falam: Deus me livre de ser feminista. Ah, não. Olha, eu sou contra bater em mulher, eu não quero que bata em mulher. Eu acho que homem que bate em mulher tem que ser preso mesmo, mas eu não sou feminista. A gente já tem uma desconstrução em cima do que a gente fala que é a sororidade, que é a união de mulheres, né? Porque feminismo não é feio. O feio é o machismo, que bate em mulheres e que mata mulheres todos os dias. O feminismo é lindo. O feminismo é lindo. O feminismo, ele atinge as meninas nossas que estão lá nas Olimpíadas. A forma que a gente enxerga mulheres, a forma que a gente empodera mulheres. Por exemplo, a skatista, a nossa Raíssa, a Fadinha. Se os pais delas tivessem colocado ela para brincar de fogãozinho e de panelinha e de boneca e não sei o que mais, ela teria ganhado medalha? Os pais deixaram ela fazer aquilo que ela gostava, que é um esporte masculino, dizem, né? Que é um esporte masculino, que é um esporte de rua, que é um esporte de... Não, os pais deixaram ela seguir aquilo que ela queria. E ela hoje é uma medalhista. Então, todos esses movimentos, todo esse movimento de políticas públicas mesmo, né? Ele faz toda a diferença na vida das mulheres. E eu acho que, mais do que ter sororidade, nós temos que ter empatia e nós temos que ter respeito com as mulheres. O Brasil tem a terceira melhor lei do mundo na questão do enfrentamento à violência contra a mulher. Em contrapartida, nós somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Então, existe algo de errado nessa conta. Essa conta não está fechando.
Como que nós temos uma lei que só avança, lei do stalking, a lei da tipificação da violência psicológica, o aumento de pena, a lei do feminicídio, são todas leis originárias da Lei Maria da Penha. Se nós temos uma lei tão boa, por que ela não funciona? Por que as mulheres morrem? Quando a gente terminar essa palestra aqui, Lu, quantas mulheres terão sido agredidas, doutora Silvia? Você tem essa conta? Algo não está batendo. E por que não está batendo? Porque o machismo ele predomina, porque nós temos uma estrutura patriarcal muito forte que a gente não consegue desconstruir, e a gente não consegue desconstruir não é porque as pessoas não têm conhecimento, as pessoas têm conhecimento, mas elas têm medo, elas têm medo de enfrentar o machismo, elas têm medo, dentro de casa elas têm medo. Os meninos não vão arrumar a cama, não vão, porque as mães têm medo do que os pais vão achar se aquele menino arrumar a cama, se ele lavar a louça, se ele for para a cozinha. Então, existe ainda muito medo e vergonha de se lutar pelo empoderamento da mulher, pelo fortalecimento da mulher. E a gente, como que é a caracterização do crime de violência psicológica? Para ser caracterizada a violência psicológica, o que eu particularmente, eu peço sempre? Para fazer um acompanhamento psicológico na rede básica de saúde, pode ser a rede básica de saúde mesmo no SUS, e você junta o comprovante dessas consultas, se você tomou algum remédio, se você já estiver na psiquiatria, porque a mulher que sofre violência psicológica, é muito difícil ela não ir para a psiquiatria, viu, gente? Ela não consegue fazer só o tratamento com a psicóloga, elas acabam indo para a psiquiatria. Por quê? Porque elas não conseguem dormir à noite, elas têm medo, elas têm fobia, elas têm pânico, elas não conseguem, até na internet mesmo. Alguém fala um oi para elas, ela fica desesperada achando que é o agressor. Então, elas acabam indo para a psiquiatria por conta dessa medicação. Então, eu sempre peço para guardar essa medicação, né? Testemunha. Agora, a palavra da mulher vai valer muito mais, né? Por conta da tipificação do crime. Então, talvez fique um pouco mais fácil aí. Mas a gente também, Lu, tem que começar a exigir dos delegados, né? Que eles façam um boletim de ocorrência em cima da violência psicológica. Até hoje, a gente tem problema com a tipificação do crime de feminicídio. Os delegados, na dúvida, eles colocam homicídio a esclarecer, né? E eles não fazem a tipificação do feminicídio. Isso é muito ruim para a gente, porque a Luciana falou no início aí os índices de violência contra a mulher. Só que existe uma subnotificação muito grande de violência contra a mulher, como a tipificação do estupro também, porque as pessoas acabam abafando dentro de casa, porque é um parente próximo, então as pessoas acabam abafando. Então, existe uma subnotificação ainda muito grande com relação à violência doméstica. Durante a pandemia, os casos aumentaram? Não é que eles aumentaram, né? Porque a violência contra a mulher, ela vem num aumento gradual. Ano a ano, a violência contra a mulher ela vem aumentando. Mas durante a pandemia, os casos ficaram, na minha opinião, tá? Como uma gestora e como uma pessoa que cuida de mulheres, a violência ela ficou muito mais cruel. Ela ficou muito mais cruel, né? Então eu comecei a ver muitos casos com faca, né? Os homens dormindo com a faca debaixo do travesseiro. Eu acho que houve uma crueldade maior e a mulher ficou impedida também de fazer o boletim de ocorrência, né? Então a preocupação nossa com relação à pandemia foi exatamente esse. A mulher está dentro de casa com seu agressor. Ela não tinha possibilidade de sair para fazer boletim de ocorrência. E aí veio uma inovação também, né? Uma inovação que a gente usa muito hoje, que é o boletim de ocorrência online. Então, as mulheres elas têm essa possibilidade de fazer boletim de ocorrência online. Então, existem meios das mulheres fazerem a denúncia sem o homem saber. Diz que 180, né? O 90, é importante ligar para o 90 quando há risco de morte dessa mulher. Quando ela está correndo risco, então você liga o 90. Mas se dá para contornar, dá para esperar um pouquinho, liga um 80, faz uma denúncia anônima.
Ou então faz uma fichinha nos Justiceiras, os Justiceiras também vai orientar a mulher a fazer boletim de ocorrência online, a pedir medida protetiva, a noticiar o descumprimento da medida protetiva, terá o atendimento dos advogados, terá o atendimento da assistente social, né? Então, a gente tem toda essa transversalidade dentro dos justiceiros que possibilita também salvar e ajudar essas mulheres. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada aqui. Uma coisa que eu queria falar. Hoje eu vi no Insta, eu estava vendo uma postagem de uma advogada e ela fez uma publicação que agora o STJ determinou não, né? Que os homens que tenham dúvidas com relação aos gastos dos filhos, eles podem pedir uma prestação de contas. Já existia essa determinação na lei, mas era pouco usual, né? Mas agora o STJ abriu precedentes, e aí eu fico pensando, a violência contra a mulher, ela não acaba quando essa mulher se separa. A violência contra a mulher, ela não acaba quando a mulher se separa. Sabe por quê? Porque esse tipo de determinação, de abertura da lei, vai trazer outro tipo de violência para a mulher, que é a violência psicológica, que ela vai continuar sofrendo violência psicológica. A violência não acaba quando há separação, porque a mulher sofre perda de patrimônio após a separação. Quantas mulheres não abrem mão de casa, de carro, para se verem livres dessa violência, né? Ou então eles usam os filhos para continuar tendo acesso à mulher. Tem mulher que se separa e ela não consegue casar novamente porque o agressor está lá dentro. Ele usa os filhos. Eu tenho um caso no Justiceiras de um jogador de futebol muito conhecido, eu não vou falar aqui o nome, mas o que ele faz? Ele liga para os filhos, para as filhas, e amanhã você vai conhecer esse caso, Silvia, porque amanhã a gente vai falar dele na nossa webinar. Ele liga para os filhos e ele fica 4 horas em videochamada com as crianças. Essa mulher não está sofrendo uma prorrogação da violência? Não é uma nova forma de violência que ela está sofrendo? E a gente não consegue sanar isso, né? Porque eles vão achando brechas e formas e meios de continuarem a praticar violência contra a mulher. Então, a nossa sororidade, Lu, ela vai muito de encontro com o enfrentamento à violência contra a mulher. Sororidade e enfrentamento à violência contra a mulher estão muito juntos, muito próximos, né? Cuidado com os comentários que vocês fazem, que a gente faz, a gente acaba fazendo, porque nós somos pessoas em construção constante, mas os comentários que a gente faz nas redes sociais também, apoiando os homens, desmerecendo as mulheres, falando que elas merecem apanhar mesmo porque fizeram isso, fizeram aquilo, né? Ela traiu o marido, merece morrer. Não, não merece morrer, né? Traiu o marido, separa. Se ele sentiu que ele teve uma perda da imagem, que ele foi exposto a uma situação vexatória, ele entra com uma ação indenizatória de perdas e danos, né? Então existem várias formas de você resolver o problema. Não é matando a mulher. Então parece que algumas pessoas, né, acham que matando a mulher resolve o problema. Existem muitas formas civilizadas, né, de resolver um problema de separação. E nós temos que tomar cuidado com o que a gente faz e o rumo que a gente dá nessas conversas. Hoje mesmo eu publiquei no meu Insta um vídeo de uma cantora que falou que o filho cometeu suicídio. Ele tinha 16 anos e ele fez uma postagem no TikTok. Eu acho que o pessoal começou a fazer comentários homofóbicos, ele começou a entrar numa depressão e ele cometeu suicídio ontem. Então, há uma severidade muito grande nas redes sociais que a gente tem que tomar cuidado também. Luísa Sons, né? Ela foi taxada de uma mulher que traiu o marido e, na verdade, depois de meses que ele contou a verdade, né? Que não houve traição e que ele que quis terminar o casamento. Então, a gente acaba reforçando e legitimando as ações do homem, né? Então, essa legitimação da violência, para mim, é muito cruel e eu acho que eu passei demais do ponto aqui, né, Lu? Não estou ouvindo.
Não tá saindo som, Lu. Não tá saindo som, Lu. Acho que o som Voltou da o Lu som? não tá O som? saindo. Voltou. Voltou. Esse assunto é inesgotável, né? Eu acho que algumas horas não dão conta de tanto que a gente tem que explanar sobre a questão da violência dentro da sua fala. Tem algumas abordagens que eu acho que a questão da tipificação, quando você vai registrar um BO, a gente tem que fazer essa referência de que muitas mulheres não sabem que, tirando a violência física, você, em caso de ameaça, outras formas de violência, você tem a representação também para dar sequência. Mas por trás da representação do BO, que é a autorização para que tenha uma investigação da Polícia Judiciária, tem também um trabalho de rede muito importante, que é o trabalho do Centro de Referência de Atendimento às Mulheres, o trabalho que a assistência social faz, que as secretarias da mulher, que as coordenadorias, como você foi durante 8 anos e levou com maestria seu trabalho, isso ele fez. A Silvia fez um trabalho importantíssimo dentro de um outro órgão muito importante, que é a Delegacia de Defesa da Mulher, lá em 2000 e pouquinho, meados dos anos 2000. Por isso que eu falei, antes da Lei Maria da Penha ser sancionada, a gente estava nesse engajamento, meninas. E a Silvia equipou, né? Articulou toda uma rede para humanizar o trabalho da DDM, montou brinquedoteca, articulou um trabalho junto a autores de agressão também, que ela desenvolveu aqui em meados da década dos anos 2000 e início dos anos 2000. Tem muitas dúvidas sobre a aplicação da lei, mas tem uma pergunta aqui: como que faz para essa lei acontecer? Meninas, a gente tem que se empoderar da Lei Maria da Penha. A medida no papel, ela não funciona. Existem mecanismos como o Guardiã Maria da Penha, que é um programa que faz com que a municipalidade tem a legitimidade para ir lá acompanhar teu caso, se você autorizar. Se o agressor se aproxima de você, comunicar ao judiciário, o Ministério Público. Está próximo à mulher quando ela vai para o trabalho, quando ela volta para casa, no seu cotidiano, mas tudo com a sua permissão, com a sua decisão. Porque a violência contra a mulher depende muito da nossa decisão, mas quando a gente está com os direitos violados, a gente não tem autonomia, não é, Sueli, não é, Silvia? E a gente precisa desse fortalecimento de rede, além da casa-abrigo regional, além dos abrigos, o acolhimento institucional não é a primeira medida, mas é uma última medida necessária para salvar vidas muitas vezes. Mas o nosso intuito é buscar a autonomia das mulheres. Agora eu vou passar a palavra para a Silvia. Boa noite. Ô, Silvia. Boa noite, Lu. Boa noite, minha querida. Porque a gente acaba esquecendo de falar, que é muito importante. Fez boletim de ocorrência, ele está descumprindo, você tem que comparecer novamente à delegacia. Porque, não tem como a delegada saber que dentro da sua casa você está sofrendo violência e que seu marido está descumprindo. Então, é importante que você vá noticiar. Hoje, o Osasco não há atendimento 24 horas para ver... Bom, isso aí é com o Osasco. Então, mas boa noite a todos, né? Eu acho que assim, Lu, eu acho que o começo de todo esse movimento começa com conscientização, informação e educação, né? Às vezes nós somos muito estimulados a fazer julgamentos, a desqualificar, a fazer uma série de coisas, né? A internet faz muito isso com a gente hoje, né? Muito. Você desqualifica, você tira a pessoa, você não trabalha no coletivo. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Então, falar para uma mulher que está sofrendo de violência é explicar para ela o que é violência. Porque, olha, eu atendo pacientes com nível aquisitivo, são pessoas com nível aquisitivo, um acesso a várias coisas, e muitas vezes, quando eu pontuo para elas que elas estão sofrendo relacionamento abusivo e que elas estão num relacionamento onde elas têm uma questão de violência, elas falam que elas não conseguem enxergar isso. Enxergar que isso está acontecendo dentro do lar não é tão fácil assim, né? Então, é complicadíssimo isso, porque a codependência e muitas questões de dependência emocional, de uma série de coisas, permeia tudo isso.
Então, às vezes, você fala para a mulher, olha, você precisa estimular a outra pessoa a denunciar. Às vezes, ela também sofre isso, e para ela aquilo é uma coisa aceitável. Então, falar de violência doméstica é falar de informação para as mulheres. O que é violência? Que formas dessas violências acabam acontecendo? Né? Porque para ela, às vezes, assim, o marido que xinga ou que faz alguma coisa é porque ele está bravo. É simples, não é verdade, Sueli? É porque ela não percebe isso. E muitas Tá com vezes, quando você vai ciúmes. falar isso, ela fala, não, ele não é assim. Quando ele não bebe, ele é bonzinho. Quando ele não está bravo, ele é legal com os filhos. Então, falar sobre isso é estimular as mulheres a se informarem, é perceberem, é se apropriar disso tudo, né? A desenvolver nelas essa questão toda de nós não somos rivais, né? Nós estamos todos juntos. Mas eu acho que hoje, com todas essas questões, nós não temos muito esse estímulo com o coletivo, né? Até mesmo, né, nessa questão do trabalho com as mulheres, muitas vezes eu acho que você, a Sueli, muitas pessoas conseguem olhar para esse trabalho e construir juntos, como você falou, fizemos a Casa Abrigo juntos. Quem se sobressaiu? Ninguém. Fizemos juntos. Muitas vezes a gente acaba vendo no trabalho relacionado à violência da mulher algumas pessoas que querem se apropriar dizendo que elas constroem, né? E que elas estão fazendo sozinhas, né? Então é aquilo, né? Uma árvore um dia foi semente. A lei começou lá atrás com o movimento de muitas pessoas, com uma série de coisas, com uma construção coletiva. Então, trabalhar essa questão da mulher é olhar para o coletivo, olhar para tudo. Olhar para o homem, como disse a Sueli, nos autores de violência, olhar para as crianças vítimas dos filhos, são os filhos da violência, que essas questões, elas vão indo de gerações para gerações. As pessoas não têm a percepção de que elas repetem histórias. Então, isso tudo precisa ficar muito claro, né? Quantas vezes a Sueli já deve ter ouvido, a Lu também, meu pai batia na minha mãe e o meu marido também faz isso comigo, né? Eu não consigo, minha mãe não... A semana passada eu tive um caso assim, uma pessoa com um nível de instrução bom, um poder aquisitivo bom, ela trouxe a filha dela, porque ela descobriu depois de 35 anos de casada que o marido fazia violência, praticava violência com ela, verbal, patrimonial, de todas as formas, e ela não percebia. E um dia a filha dela, que é casada, perguntou para ela, mãe, meu casamento não está bom, né? O que você acha? Ela, que ainda estava sobre aquela questão toda de não perceber tudo o que acontecia na casa dela, disse para a filha dela, continua casada. Então, a filha dela sentada na minha frente, com ela, falou que continuou casada porque a mãe falou para ela, olha, melhor ficar com ele, aí fora é tão complicado, as coisas são tão difíceis para as mulheres. Então, são todas essas coisas que a gente precisa conversar, que a gente precisa trabalhar. Até porque eu falei para essa minha paciente que depois de tanto tempo que a filha dela conversou com ela teve a oportunidade de falar toda a violência que ela sofria, tudo que estava acontecendo com ela e tudo que ela podia mudar. Mas não é verdade, Sueli? Não é tão fácil mudar assim, não é? Trabalha com mulheres e vê quanto é difícil, às vezes, você falar para uma mulher que ela está passando por aquilo e ela fala, não, há um tempo atrás, não vou na delegacia, não precisa, eu só quero dar um susto. Eu acho que você já ouviu isso inúmeras vezes, né, Sueli? Eu só quero dar um susto, né? Porque tem essa impressão de que se você começa a trabalhar, se você começa a procurar ajuda para ir na psicóloga, você vai se separar. Não tem isso? Você vai ter que fazer algumas coisas. E às vezes a própria pessoa não percebe que alguns comportamentos estão sendo estimulados. E isso é muito importante, perceber o próprio comportamento, perceber a manutenção da violência, né? De como isso tudo é feito, né? Porque a pessoa acaba não percebendo,
e acaba fazendo o quê? Se sentindo sozinha, não é verdade? Porque a pessoa acha que às vezes só está acontecendo com ela, que ela não está conseguindo sair, e muitas vezes ela tenta. E por outras mulheres, não só mulheres, mas por uma parte enorme da sociedade, ela vai ouvir coisas do tipo julgamento, como disse a Sueli. Nossa, por que ela está fazendo isso? Ou mesmo quem está fora do casamento acaba dizendo para ela, mas ele é tão bom. Nossa, isso acontece. Então, essa cumplicidade, essa empatia, essa questão toda precisa ser muito trabalhada. Muito mesmo, muito fortalecida. Os comportamentos, você conversar com as pessoas, olha, o que é a codependência, o que é a violência, o que é essa questão toda do seu papel enquanto mulher, enquanto mãe, porque senão o que acontece? Muitas mulheres, elas querem mudar, elas querem mudar tudo aquilo que está acontecendo, mas elas têm medo, como disse Sueli. Muito, muito medo. Né? Então, hoje à tarde eu atendi uma pessoa que falou para mim assim: eu vou me casar e essa pessoa com quem eu vou me casar, eu não quero discutir com ele. Então, eu não vou falar para ele o que eu quero na minha casa nova, porque se eu falar para ele, ele vai ficar bravo, ele vai brigar comigo. Então, eu conversei muito com ela que ela precisava dizer o que ela pensava, o que ela queria e o que era importante para ela. E que, se ele ficasse bravo, eles precisariam sentar e conversar. Que olha como as coisas acontecem. Ela não tinha percebido que ela estava fortalecendo um comportamento, reforçando o comportamento de que ele estava controlando ela. Imagina, ela está para se casar. Né? Então, quantas vezes a gente precisa trabalhar essas questões todas? Então, falar de violência doméstica é falar sobre mudança de comportamento, é questionar os comportamentos, é trabalhar a codependência, a dependência emocional, as relações abusivas, né? É trabalhar para a pessoa perceber, conversar com ela. Por isso que eu falo, saúde e informação caminham juntas. Porque você, às vezes, exige que uma pessoa tenha uma atitude que ela nem sabe como fazer. Ela tem medo, como disse a Sueli, que ela tem uma estrutura, uma série de coisas, porque nós acabamos vendo muitas mulheres que se sentem dominadas pelos maridos ou pelos relacionamentos, mas financeiramente e uma série de coisas, elas têm autonomia, elas nem precisariam estar onde elas estão. Né? Mas também acho que, como foi falado, né, nós somos ensinadas culturalmente, e isso é muito difícil de quebrar. Né? Muitas pessoas, eu recebo inúmeras pessoas no consultório, inúmeras mulheres, que elas querem ter um relacionamento. Às vezes, custe o que custar. Por quê? Porque quem não tem um relacionamento é taxado de uma forma muito ruim, que não conseguiu ninguém. Você não conseguiu se casar, você não conseguiu ter alguém. Então, muitas vezes, existe uma vontade de ser aceita, reconhecida. Então, o trabalho psicológico é muito importante. A mulher, ela fica empoderada quando ela se conhece, quando ela se respeita, quando ela trabalha isso tudo. Porque aí ela vai falar: não, não é isso que eu quero. Não, isso não tá bom para mim. Né? Eu sempre falo para as minhas pacientes, muitas vezes a gente toma a decisão. O complicado não é tomar a decisão. O complicado é manter o que a gente decidiu. Então, eu acho que para a questão da violência, a gente precisa fortalecer as mulheres. Muito. Conversar, fazer grupos, informar, trabalhar com elas tudo isso para que elas consigam escolher e manter. Porque muitas vezes a gente vê a mulher que vai embora do lar e que de alguma forma ela não está às vezes fortalecida por medo, por inúmeras coisas, ela volta.
e ela reforça aquele comportamento de que ela não vai conseguir sair, de que ela precisa daquela pessoa. Então, né, eu acho que trabalhar com homens autores de violência, Sueli, que é professora nesse sentido, é muito importante, porque a gente precisa quebrar essa questão dos filhos repetirem essa história. Ninguém precisa ficar repetindo história que não deu certo. Herança, a gente pode falar não, mas só a partir do momento que a gente sabe que isso não é bom para a gente. Caso contrário, aquilo é normal, aquilo a gente nem sabe como pode ser diferente. Eu acho que trabalhar isso tudo, diálogos como esse que a Sueli falou, a Luciana trouxe, Mãe, eu tô na é muito live. importante. Tá no banheiro. Lu, nós Oi, estamos filho. ouvindo você. Né? Nós ouvimos você falar, tá vendo? Alguém Mãe, muta o telefone. Por isso que eu desligo o meu som aqui. Eu entro e já desligo o som. eu também. Né? Por isso que eu acho que a família é uma coisa super importante. Família é uma coisa importante para todo mundo. Então, nós precisamos aprender a lidar com as pessoas da nossa casa. Eu concordo com a Sueli. Não é que na pandemia aumentou o número da violência, como as pessoas começaram a conviver dentro de casa, muitas coisas que que eram veladas, apareceram. E nós não fomos ensinados a lidar com tudo isso. Porque as pessoas da nossa casa, às vezes, são as pessoas mais difíceis da gente lidar. A gente lida com todo mundo, mas as pessoas da nossa casa, às vezes, a gente tem muita dificuldade. E a pandemia trouxe muitos conteúdos, adoeceu muitas pessoas e trouxe essa questão do medo. Então, muita violência doméstica aconteceu porque todas as pessoas estavam juntas, os filhos estavam ali e tudo apareceu. E eu acho que é um momento muito bom para agora, para a gente trabalhar tudo isso, né? Fortalecendo os grupos, organizando atendimento para as mulheres, viabilizando tudo isso, né? Né, Lu? Acho seu microfone, Lu. Agora o meu microfone fechou. Na hora de eu falar do Davi, ele estava aberto, né? São coisas do ao vivo. Eu não sei se a Simone já saiu, mas eu queria agradecer a presença e a participação da Simone de Carvalho, que é outra líder de comitê do Núcleo Mulheres do Brasil Osasco. E para falar assim, gente, que dentro dos avanços da Lei Maria da Penha, o trabalho com os agressores, as casas de acolhimento para mulheres e seus filhos, a Patrulha Maria da Penha, as delegacias da mulher, que são poucas hoje que funcionam, não é, Sueli, 24 horas. Tem uma pergunta aqui, em Osasco nós não temos um serviço efetivo 24 horas, um atendimento, né? Nós estamos trabalhando para isso. Eu falo nós, eu estou aqui pelo Mulheres do Brasil, mas eu sou servidora pública e estou como técnica de apoio na gestão da secretaria, na questão da implantação dos serviços, no apoio da Diretoria de Combate à Violência, e a gente tem um plano emergencial dentro do que a lei preconiza para que a gente possa receber o equipamento de combate à violência, de atendimento a essas mulheres, com vistas num atendimento ininterrupto. Mas a gente sabe que tudo é um desafio, a implementação de políticas públicas, de serviços, a estruturação organizacional, ela demanda um orçamento público. Então, a gente está trabalhando para isso, a gente participou da discussão do PPA, né, do plano plurianual para a gestão desse governo para os próximos anos, para que seja contemplado um recorte para o enfrentamento à violência, tanto de forma preventiva como de forma curativa no atendimento. O atendimento de violência doméstica, nós sabemos, não é só o acolhimento, ele vai para além disso. Às vezes a gente fica com um caso durante 1, 2 anos, né? Dentro de um processo onde essa mulher acesse a saúde, como foi destacado aqui, de forma pertinente, tem um acompanhamento para ela e para os seus filhos,
ela tem acesso à retomada da sua vida enquanto educação, trabalho, geração de renda. Às vezes precisa de um aluguel social e ela ainda não tem. São poucos municípios que têm uma lei especial para aluguel social para vítimas de violência. A Sueli conseguiu implantar isso lá em Taboão, não foi, Sueli? O aluguel social. Nós somos pioneiros. Taboão da Serra foi o primeiro município do Brasil a ter aluguel social para as mulheres em situação de violência. Depois o município de São Paulo e agora está se espalhando para vários municípios. E isso é importante, porque uma das dificuldades que as mulheres têm é exatamente a questão financeira, a autonomia financeira que elas não têm, né? E aí elas continuam no ciclo de violência, não conseguem fazer a ruptura, porque elas não têm como pagar um aluguel, elas não têm dinheiro nem para pagar o ônibus para fazer o boletim de ocorrência nas delegacias, né, doutora Silvia? Você está nas justiceiras lá, quantas vezes a gente não ativou o 99, que tem uma parceria para atender mulheres em situação de violência, para levar as mulheres até as delegacias? Ô Lu, acho que é bom falar que a Silvia não falou, da Casa da Mulher Brasileira, Silvia, que fica 24 horas agora, né? Durante esse período da pandemia, a Casa da Mulher Brasileira fica num período de 24 horas para atender as mulheres em situação de violência. Então, quem fez a pergunta em Osasco, se tiver algum problema, pode ser encaminhada até a Casa da Mulher Brasileira, que fará o atendimento lá. Mas as delegacias habituais, que não são as delegacias especializadas de defesa da mulher, elas também estão preparadas para fazer boletim de ocorrência e para prender o agressor. Lógico que a gente sempre prefere que as mulheres vão até a delegacia especializada, porque elas têm um atendimento diferenciado mesmo, né? Mas todas as delegacias estão preparadas para atender as mulheres em situação de violência. E aqui em Osasco, se não me engano, são 12 delegacias, né, dentro da Zona Norte e Sul e seus distritos que acolhem denúncias de violência doméstica, registram boletim de ocorrência. E existe a Delegacia Central da Mulher, que fica na região central de Osasco, na Rua Itabuna, ali no Jardim Avô. Mas também temos, pela municipalidade, pela segurança pública municipal, o projeto Prodamo, que além do projeto Guardiã, a AGCM de Osasco, ela atende mulheres de forma ininterrupta. Aqueles casos que o projeto Guardiã, que acompanha a aplicação da medida protetiva que o Ministério Público encaminha para a AGCM acompanhar, não é atendido pelo Guardiã, mas a mulher tem uma necessidade de ser acompanhada, está em risco, a situação é grave. O programa é uma lei municipal funcionada como Guardiã também, que ampara essas mulheres que não são assistidas pelo projeto Guardiã, com outro intuito de ampará-las, de acolhê-las fora do horário comercial e de encaminhá-las dentro de um fluxo regional que nós temos também, se necessário, para casa-abrigo ou para um serviço de acolhimento provisório. Nós não temos as casas de passagem, né, Sueli? Mas a gente procura medidas emergenciais, também em parceria ou com permuta para outros municípios que tenham uma casa de passagem. O Osasco está se mobilizando também para prever uma hospedagem para essas mulheres. Está previsto na portaria que a Secretaria da Mulher sancionou, foi oficializado esse plano emergencial. Sexta-feira, dia 6, será lançada a Rede Lilás de Proteção à Mulher, que conta com um trabalho intersecretarial. A Silvia foi em uma das reuniões, e a gente está convidando agora os parceiros dos órgãos da intersetorialidade. A gente fez uma reunião com a juíza da vara criminal, uma das juízas da vara criminal. Como nós não temos vara especializada em violência doméstica, nós temos que falar com as varas criminais que atendem os casos de violência doméstica também, para que a gente consiga abrir um diálogo com o judiciário, para aproximar, para encaminhar um fluxo de forma melhor no atendimento às mulheres, também junto com o promotor de justiça, o doutor Daniel, que é responsável pelo Guardião Maria da Penha aqui no Osasco. Então, está sendo aberto esse diálogo junto com o Sejus, que a Silvia também trabalha lá com os profissionais do Sejus, com a coordenação do doutor Mário Sérgio Leite, juiz de direito da segunda Vara Civil de Osasco, o doutor Vladimir, fazendo um trabalho excelente. Juíza destacou o seguinte ontem na nossa reunião: muitos casos não são casos
de processo, são questões familiares, questão de assistência à mulher, seus filhos, e ela destacou, viu, Sueli, a importância da gente implantar esse trabalho com o agressor, resgatar ele aqui, né, Silvia? Seja qual for a metodologia, que se venha pelo Ministério Público, pela segurança pública, enfim, que ele aconteça, porque ele é necessário, né? Mas como a Sueli falou, existem os canais de denúncia também, o 180, o 190, 153 aqui em Osasco, tem 156, que a gente pode não ficar indiferente quando a gente tem lá, mora com uma parede germinada e está ouvindo uma situação estranha, e é melhor não se omitir, né? Para que a gente não coloque vidas em risco, a gente não ser indiferente e poder pedir uma ajuda. E a gente está pensando em toda essa retaguarda do 156 aqui em Osasco, criar um mecanismo mais dinâmico com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, quando ela aborda uma situação de emergência, aonde está acontecendo a situação de violência, e a PM possa já encaminhar essa mulher para a rede, e que ela seja assistida, que ela seja acolhida, tal quando ela está lá machucada, precisa ir para um PS, para um pouco atendimento, ou é um caso de violência sexual também, e também na decisão que ela tomar. Mas é importante essa mulher continuar sendo assistida, que a gente sabe que mais 50% dos casos de violência, a mulher, no primeiro momento, ela não quer denunciar. Ela precisa de uma ajuda, ela quer ser ouvida, ela quer ser abraçada, ela quer ser acolhida. Né? Por tudo que a gente discorreu aqui, e todas as violências que estão presentes na questão da violência doméstica, o tipo de violência, a psicológica que mais causa traumas, enfim, que muitas vezes essa mulher leva para o resto da vida, mesmo tratando, né? E passa para os filhos e passa de geração em geração, porque é isso que a gente vê também nos autores de agressão e nas mulheres que não se percebem sofrer violência, quando elas acham que o marido está com ciúmes e não está cometendo violência, ele é ciumento, ele está com zelo, ele gosta dela. E se a gente for ver essa questão cultural do preconceito, se fosse pela roupa que a gente veste quando a gente sofre uma violência sexual dentro e fora de casa, é a roupa que dita a violência que a gente sofre, então, as mulheres no Oriente que só andam com o olho de fora em determinadas regiões, elas não seriam mutiladas, teriam suas genitálias mutiladas, não seriam estupradas de forma assim discriminada e banalizada. Então, nós sofremos uma castração social muito grande dentro do país por conta da desigualdade entre não não vou biologizar isso entre os gêneros, né? Entre o gênero masculino e o gênero feminino, e para que todos entendam que a questão de gênero é uma questão que ordena as relações sociais e familiares entre homem e mulher, desde meninos. Então, a gente precisa realmente criar aquele filho de uma forma igual, junto com a nossa filha, para os afazeres dentro de casa, dentro e fora de casa, para que ele e ela possam ter ali uma pessoa, um ser social mais justo, mais humano, nas suas relações, na reprodução de relações humanas, e que não tenha divisão no esporte, como a Sueli destacou também, da skatista, que seja surfista, que seja motorista de ônibus, que seja engenheira. A gente tem a Semana do Laço Branco em dezembro, dia 6, que é um marco que traz aí uma reflexão sobre a divisão sexual dentro da questão do trabalho, né? Então, que a gente possa alcançar, não para disputar de uma forma não amigável, não saudável, que a gente consiga construir relações humanas mais equânimes, mas respeitando a dignidade de cada um, a sua dignidade humana, seus direitos sociais, seus direitos civis, enfim, seus direitos humanos. Porque a gente ouve falar muito que a ex-mulher do Sérgio, do Fabrício, não existe ex-homem, né? A comunicação é violenta também. A gente tem uma comunicação de gênero violenta. Dei um exemplo muito básico, assim, mas a gente vê nas nossas falas, às vezes, como a senhora ia se ver colocou também, essa comunicação violenta de gênero que reforça a desigualdade, que reproduz, né, não só a violência doméstica, e que potencializa o feminicídio, que é a última etapa aí, o estupim da violência de gênero e da violência doméstica. Eu gostaria que a Samantha
deixasse aí para a gente uma mensagem, né? Já agradecer o espaço que nós tivemos aqui, agradecer Sueli, agradecer Silvia e todas as líderes do Grupo Mulheres do Brasil como um todo, por a gente estar promovendo esse momento. Samanta. Meninas, eu tô maravilhada com o conhecimento dessa noite. Quero agradecer imensamente o trabalho da Sueli, da Silvia. A Sueli, ela atua no município que eu também atuo, que é Taboão da Serra. Eu sou professora, né, em Taboão, e é muito legal a questão, são alguns pontos, né, que devem ser sempre lembrados quando esse assunto, né? O primeiro que é a questão da prevenção. Eu, como professora, eu sempre penso que devia ser grade curricular a questão da violência contra a mulher, o feminicídio, toda essa situação. As crianças deviam ter como matéria, né, nas escolas, começar desde pequenininho. O segundo ponto que vocês falaram muito bem, é a questão do empoderamento feminino, para ajudar ela a entender que ela está nesse relacionamento abusivo. E o terceiro ponto, que é o trabalho da Sueli, que é muito importante nesse processo também, que é a restauração do agressor, né? Porque ele também precisa de ajuda. Eu achei maravilhoso essa colocação que a Sueli fez. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. A gente fez essa reunião gravada porque a gente quer divulgar como homenagem à Lei da Maria da Penha. Eu agradeço imensamente Luciana, que tomou toda a frente, teve essa ideia maravilhosa, trouxe essas mulheres fantásticas que nós tivemos o prazer de conhecer um pouco mais. Eu só tenho a agradecer por esse momento, gente. Muito obrigada. Obrigada, Samanta, e assim, nós que somos gratos por esse momento, né? Graças a muitas mulheres que deram suas vidas e suas histórias para a causa, por um bem comum, para homens e mulheres, né? Para que a gente tenha uma sociedade mais justa, uma cultura de paz, né, Silvia? Relações mais saudáveis, né? E um futuro de verdade digno para nossos netos, sobrinhos, filhos, enfim. E que, mesmo que seja uma realidade diferente agora, com esse evento da pandemia, que a gente está passando por ele, que a gente tome ciência que a vida é breve, então que a gente cultive uma vida que possa refletir em outras vidas, que nós possamos viver de forma saudável, com consciência, né? A gente tem aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, a Agenda 2030, que fala da igualdade de gênero e de todas as questões sociais do meio ambiente, da saúde, da educação, da miséria e da pobreza. Está tudo interligado. Isso aí quem fala muito também é o Dr. Mário, né, Silvia? Então, assim, tudo está interligado. A nossa ação que a gente faz na nossa casa vai afetar nosso vizinho. Então, que a gente se preocupe um com o outro, né? Para que a gente possa passar por esse momento, que a gente ainda está de pandemia, e viva a nossa nova realidade, consciente do que a gente errou no passado, estamos errando ainda, para que a gente consiga quebrar esse ciclo. Esse ciclo que é uma violência traduzida em diversas formas, quando a gente ainda tem uma miséria discriminada, não só no nosso país. Tem pessoas fora que não têm acesso à educação, acesso à moradia, aos direitos mínimos sociais para viver com dignidade. Enquanto se a gente tem um teto para morar quentinho, olha esse frio, não é, Samanta? Quantas pessoas estão morrendo de frio nas ruas? Então vamos ter Ô, mais Lu, empatia. ô, Lu, Oi, Samanta. e sempre quando a gente termina uma reunião do Grupo Mulheres do Brasil, a gente canta o nosso hino. E você falou bem a parte mesmo agora sobre a questão que você disse, a igualdade de gênero. É um sonho da Silvia, é um sonho da Luciana, é um sonho da Sueli, é o sonho da secretária Gizil, é o sonho da Nilda, que está aí nos acompanhando também.
é um sonho de muitas mulheres. E é com esse pensamento de sonho que eu quero convidar vocês nesse momento para encerrar com o nosso hino. Porque sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. E é com esse pensamento do Mulheres do Brasil que eu quero terminar esse momento, porque é um sonho individual, mas se a gente sonhar junto, vai virar realidade. Tá bom, gente? Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada. Tchau, Samanta, tchau. Boa noite, eu gente. queria fazer, antes da gente encerrar aqui, tem mulheres históricas, né, em Osasco, né? Osasco é um nicho de mulheres muito aguerridas e lutadoras, né? Então, vou deixar aqui meu abraço para a Terezinha Aleixo, né, que fazia parte com a gente à época, né? Depois a Sônia Rainho, a Simone, né? Isso. Que desenvolveram um trabalho muito importante em Osasco e deram abertura para outras mulheres, receberam bem outras mulheres de outras comarcas, comarcas pequenas. A gente ia até pequenas comarcas para fortalecer as gestoras, né? Então, acho que a gente aprendeu muito com Osasco e que Osasco continue crescendo e avançando e desenvolvendo políticas públicas para as mulheres. Pode ser que quem esteja em Osasco ache ruim, mas Osasco é um celeiro de políticas públicas, né? A gente se espelha em Osasco para desenvolver políticas de enfrentamento. E como você disse, Samantha, a educação é tudo. Quando eu era gestora em Taboão, eu fui até 2020 gestora em Taboão, na troca de governo eu fui exonerada, eu recebia muitos pedidos de ajuda vindo das escolas, porque as crianças contavam para os professores o que acontecia dentro de casa e os professores me procuravam para a gente achar uma solução para aquela criança lá. Então, falar de violência com as crianças e desde pequeno ensinar eles é a única forma que a gente tem para romper tudo isso que acontece com as mulheres de ruim, feminicídio, violência física, violência psicológica, violência patrimonial, estupros, abusos, é a partir da educação. Obrigada pela oportunidade. Um beijo, Silvia, um beijo, Samantha. Lu, fica com Deus. E que a gente continua com a nossa representatividade, viu, meninas? Que no futuro a gente tenha mais representação no fazer leis e não só no votar, né? E eu queria aqui deixar uma referência ao corpo legislativo feminino de todo o país e da nossa cidade de Osasco, a Procuradoria da Mulher, na pessoa da Ana Paula, Procuradora da Mulher, Ana Paula Rossi, que desde os anos 2000, não é, Silvia? É uma pessoa engajada contra a pedofilia, contra a violência que a mulher sofre, o idoso, e que todas as mulheres vereadoras desse país, da nossa cidade de Osasco, né, possam se unir por uma única causa, né, inclusive a que a gente discutiu essa noite, que a gente vive todos os dias. E realmente, um sonho que se sonha só é só um sonho, como fala a Luísa Trajano, né, nossa precursora aí. Mas um sonho que todas nós sonhamos juntos, ele vai se tornar realidade, ele já é uma realidade. Fiquem com essa mensagem. Um abraço no coração. Obrigada. Gratidão a todas. Obrigada. Gratidão.